Chegou o momento de bate-papo. Eu acho que nós vamos para Minas Gerais agora, hein? É mesmo? Acho que o Vitor Cacheta está lá em BH, ele tem um sotaque mineiro bacana também, o caboclo é ajeitado e manja do que faz. Vamos falar sobre os problemas intestinais, como a Lucilene colocou na abertura do programa, o intestino, nosso segundo cérebro. Vitor Cacheta, seja bem-vindo ao Vivo Esporte, meu caro, bom dia! Obrigado, Júlio, bom dia. Muito obrigado pelo convite, prazer estar aí com vocês. Tá em BH? Estou em BH. Coisa boa. Vitor, seja bem-vindo ao nosso Vivo Esporte. Eu já começo te perguntando sobre essa questão do intestino ser considerado o segundo cérebro do nosso corpo. Explica um pouquinho melhor isso pra gente. O que acontece? O intestino, para mim, é onde tudo começa, né? No intestino, a gente tem muitas terminações nervosas. E existe um eixo de comunicação entre intestino e cérebro muito constante. Só que o intestino, ele manda 90% dessas informações e o cérebro retribui com 10%. Ou seja, o intestino controla direta e indiretamente nossas emoções, nosso ânimo, nosso raciocínio, memória, concentração. Então, quando a gente tem algum tipo de alteração intestinal, a gente precisa ter muito cuidado para que a gente não atrapalhe outras funções do nosso corpo. Eu acho bacana, Vitor, esse bate-papo com você, porque sempre quando falamos com algum nutricionista aqui no nosso programa, que são bons nutricionistas, claro, a gente fala sobre dieta, fala sobre como não comer carboidrato, mas a gente não valoriza tanto as comidas que facilitam o funcionamento do nosso intestino, o que é muito importante, porque no bate-papo com você, eu até descobri que o intestino funcionando mal, ele às vezes bloqueia até o cérebro de produzir mais serotonina. É isso mesmo, Vitor? O que acontece? Eu costumo falar que aquela frase, a gente é o que a gente come, é um pouco diferente. Na verdade, a gente é o que o nosso corpo consegue produzir com o que a gente come, com o que ele consegue digerir, absorver e metabolizar. No intestino, a gente tem a produção de mais ou menos 80% a 90% da nossa serotonina. Grande parte, isso até não vai ao cérebro, muito embora exista uma sinalização por um nervo até o cérebro, né, do intestino até o cérebro, e que gera esse efeito. Mas, ao mesmo tempo, se eu gero algum tipo de inflamação intestinal, eu consigo prejudicar essa produção de serotonina sistêmica e aumentar a ansiedade, depressão, piorar a qualidade de sono. Não sei, pode ser. Ô, Vitor, fala pra gente, intestino lento ou preso, que é muito comum nas pessoas, pode prejudicar a saúde? E acrescento para você, principalmente para as mulheres, né? Explica um pouquinho, porque as mulheres acabam tendo um intestino um pouco mais lento que os homens. Por que disso? Sim, perfeito. O intestino preso, ele, com certeza, ele está relacionado a diversas patologias, desde esteatose hepática, gordura no fígado, se a gente for pensar em rinite, alergias. Existe uma relação muito próxima entre autismo e o intestino, por exemplo, a alteração da qualidade, da quantidade de bactérias que a gente tem no intestino, né? A gente chama de microbiota intestinal, e essa situação a gente chama de disbiose, é muito próxima e tem uma influência muito grande em transtorno do espectro autista, por exemplo. No caso das mulheres, a oscilação hormonal e o nível mais alto de progesterona facilita com que ela tenha o intestino mais preso, né? E para as mulheres e para o homem também, existe uma ligação do intestino, inclusive relacionada à fertilidade. Então, tem que ser ajustado para não gerar outros problemas maiores. Ô, Vitor, a gente tem uma terminologia que é muito usada hoje em dia, que é hoje em dia não, que é usada do enfesado, né? O enfesado, ele vem daquelas pessoas que não conseguem ir ao banheiro, que tem o intestino preso, que deixa a pessoa enfesada. Agora eu vou te fazer uma pergunta, o estresse vem da pessoa não ir ao banheiro ou é o estresse que faz com que o intestino da pessoa seja preso? Aí é o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Sim. Porque uma coisa puxa a outra. Em geral, o nosso corpo é acostumado a lidar com o estresse. A questão é que o nosso corpo, assim, a nossa genética é a mesma de 1000 anos para trás. E 1000 anos atrás, por exemplo, a questão do estresse era só luta ou fuga, né? Então era estresse agudo, ele era passageiro. Hoje, a gente tem uma situação de estresse crônico. E numa situação de estresse crônico, e esse estresse que não passa, o nosso corpo começa a canalizar a energia para funções que são mais vitais.
E função digestiva, função do sistema reprodutor, por exemplo, elas são pouco vitais, são pouco relacionadas com a sobrevivência, se pensar em comparação com musculatura cardíaca, sistema respiratório. Então, a nossa digestão piora quando a gente tem um nível de estresse mais alto. Piorando a digestão, chegando o alimento mal digerido no intestino, por exemplo, a gente piora a qualidade e do tipo e quantidade, né, de bactérias que a gente tem no intestino. E isso já gera uma cascata de processos inflamatórios, alteração de humor, a produção de substâncias pelo fígado que alteram, que geram irritabilidade mesmo, né? Então, o estresse é muito diferente, por exemplo, você ter um padrão, ou não padrão, mas fazer uma alimentação nutricionalmente ruim durante a semana e de fazer ela no fim de semana, onde você está um pouco mais tranquilo, com um nível de estresse menor. Então, o corpo assimila isso de uma forma diferente. Bom, e que o sistema digestivo que funciona mal pode prejudicar? Vitor, explica um pouquinho isso melhor para a gente. Bom, eu costumo falar que assim, nem toda patologia, nem todo problema de saúde, ele tem início ou é derivado de um problema intestinal. Mas eu afirmo até com certeza que todo problema intestinal, todo problema de saúde, ele se beneficia muito no tratamento desse problema quando a gente tem um sistema digestivo, uma microbiota intestinal bem funcionante ou adequada, né? Problemas intestinais, problemas digestivos, eles são muito relacionados com alergias alimentares ou outros tipos de alergias. Existe uma relação, por exemplo, do intestino da mãe com a capacidade da criança ter mais ou menos alergia no futuro. Diabetes, hipertensão, ansiedade, depressão, o próprio autismo que eu citei, rinite, asma, vários problemas relacionados com isso. Igual eu citei da infertilidade também. Agora, em relação aos alimentos que inflamam o intestino, né? Eu queria saber quais os tipos de alimentos que mais inflamam o intestino e quais alimentos que são melhores para nós comermos para melhorar o funcionamento do nosso aparelho digestivo. Bom, o alimento inflamatório em si, cada pessoa tem uma particularidade. Em geral, existem uns 5 tipos de alimentos em geral que são potencialmente mais alergênicos. Leite. Leite, trigo, soja, castanhas, frutos do mar. São potencialmente alergênicos, não quer dizer que todo mundo tem problema com eles ou não consegue digerir. Agora, é muito individual porque muitas vezes uma pessoa tem algum tipo de alergia a amendoim, por exemplo, e sempre consumiu muito. Só que essa sensibilidade gerada pelo amendoim consumido a longo prazo pode gerar uma série de sensibilidades a outros alimentos que essa pessoa, numa situação normal, toleraria bem. Então, a gente precisa achar esse ponto, esse alimento-alvo, para poder tirar um pouco, recuperar do sistema imunológico dessa pessoa, para que ela melhore, né? Ou se o intestino funcione bem, se for uma questão de enxaqueca, tem várias relações. E alimentos que eu considero anti-inflamatórios ou que ajudam no funcionamento intestinal são comida de verdade, né? Evitar industrializados, hidratação, água é uma ótima opção, água de coco, frutas, vegetais, dependendo da pessoa se tolerar as castanhas. Então, em geral, evitar o industrializado, hidratar bem, comer vegetais e frutas já é meio caminho andado. Agora, Vitor, hoje a gente vive aí, não sei se isso já acontecia antes, talvez hoje seja mais visto, mas um número de gente aumentou bastante, né? De gente celíaca, que tem aí alergia ao glúten, à lactose, isso tudo a gente sabe que influencia no bom funcionamento do intestino. Para você que é nutricionista, como que você recebe esses pacientes aí? A dieta é bem diferente de uma pessoa que não é portadora de uma dessas síndromes? Eu costumo falar que a dieta não é nada diferente do que a que todo mundo deveria fazer. Assim. É claro que com algumas exclusões, né, ou algumas restrições ou substituições que eu gosto de falar. Porque muitas vezes, mesmo para a pessoa que não é celíaca, né, assim, ela vai utilizar a comida de verdade, assim como todos deveriam utilizar. A diferença é que se ela abrir uma exceção no fim de semana, por exemplo, ela realmente pode vir a ter uma situação um pouco mais agravada. A qualidade do trigo, tem muito mais glúten presente no nosso trigo, por exemplo, no Brasil do que na Europa, pelo tipo de cultivo e pelas alterações, modificações genéticas no próprio grão. O tipo de leite é diferente. No Brasil, a gente tem um leite com uma proteína, que é a caseína tipo A2.
tipo A1, desculpa, na Europa a gente tem o tipo A2, que é mais fácil da gente digerir, é menos alergênico, né? E a intolerância à lactose, a gente já tem uma diminuição na produção da lactase, que é a enzima digestiva da lactose. Só que ao longo do tempo e com mais estresse, a gente perde essa capacidade para digerir a lactose no nosso dia a dia também. É o que eu comentei, assim, se você está de férias, você vai para uma viagem, está sem estresse, senta para tomar um vinho, comer uma tábua de queijos, tem um peso diferente para o seu corpo do que você chegar à noite estressado e comer um queijo tomando um vinho. Pois é, eu comecei a mudar, a gente sempre comentou aqui no programa, eu sempre fui um bezerro, tomava 1 litro de leite por dia, eu comecei a modificar um pouco, agora estou tomando leite de castanha, é bem mais caro, mas eu estou tentando ver se melhora um pouco também, porque eu entendi a importância daquilo que comemos para o nosso bem-estar no dia a dia. O Vitor, esse papo contigo, ele é papo para mais de hora. A gente vai parar por aqui, deixar para uma próxima oportunidade você no nosso programa, para a gente fazer mais perguntas para você, abordar, por isso que esse assunto é muito interessante para a gente levar para os nossos teleassinantes. Sempre falamos aí em dietas, em se cuidar, mas cuidar do aparelho digestivo, do sistema digestivo é importantíssimo para ter uma qualidade de vida bacana, para você ter mais alegria, menos ansiedade e mais felicidade. E o intestino, ele é um ponto vital para isso tudo. A gente agradece a você pelo bate-papo, o teu Instagram está ali, @Vitor_Caixeta, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Vitor, bate um papo com ele e a gente deixa esse assunto para mais uma outra oportunidade, tá bom, meu caro? Perfeito, obrigado pelo convite. É um assunto que tem que ser muito abordado, porque as pessoas acham que estão sozinhas no mundo quando tem algum tipo de sensibilidade ao alimento, né? Mas, na verdade, isso é cada vez mais comum hoje em dia. Obrigada, Vitor. Sucesso para você. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Tchau, parceiro. Valeu. Abração. Muito obrigado.